Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui já prontos para fazer a nossa live das 19h30. Hoje, continuando a responder as perguntas de ontem, que realmente bastante perguntas, não deu tempo de terminar. Ok? Quero convidar você para comigo rezar. Porque, como diz a nossa liturgia, sem Deus ninguém é sábio, ninguém é santo, ninguém pode nada, ninguém é capaz, né? Sem mim, nada podeis fazer. Nunca arrisquemos fazer alguma coisa sem o auxílio da graça de Deus, principalmente as coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido você, junto comigo, invocar a luz, a sabedoria do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, nesta noite, enchei os corações de cada um de nós com fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, sobre nós o teu Santo Espírito, para que tudo seja criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, muito boa noite, vocês que nos acompanham nessa live. Bem, eu tenho percebido que o sinal nosso da internet, ele tem caído, porque nesse horário à noite muitas pessoas acessam a internet. Então, estou vendo aí que o sinal do Instagram cai, agora voltou, e nós queremos então começar o nosso trabalho, começar aqui a responder as perguntas que sobraram de ontem, né? Então, vou começar aqui com a pergunta do YouTube, a pergunta do Vinícius Emanuel, evangelista dos Santos. Pergunta: professor, na glória da visão beatífica, o homem verá a Deus como ele é? Como afirma a Santa Mãe Igreja, então é possível dizer que entenderemos e compreenderemos Deus em sua plenitude? Olha, o fato, Vinícius, de a Igreja dizer que nós teremos a visão beatífica de Deus, não quer dizer que nós vamos compreender Deus como ele é. Não. Por quê? Porque mesmo no céu, nós não seremos Deus, nós seremos homens e mulheres. Então, Deus é infinito. O que nós vamos ter no céu é uma visão daquilo que é possível a nossa humanidade entender. Entende? Deus é infinito. Então, o infinito não cabe na nossa cabeça, mesmo na eternidade, dizem os teólogos. Mas o que haverá de maravilhoso lá é que nós vamos conhecer a Deus cada vez mais, por toda a eternidade. Isso não vai acabar nunca. Não vai haver cansaço, não vai haver enjoo, não vai haver fastio, entende? Jesus, quando fala da eternidade, ele fala lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 3, né? Jesus diz, lá na Santa Ceia para os apóstolos, né? Ó Pai, a vida eterna consiste em conhecer a Ti e a Jesus Cristo que enviaste. Então, o que é essa visão beatífica de Deus? É conhecer a Deus cada vez mais. É um infinito que não se acaba. Infinito é infinito, quer dizer, não tem fim. E a eternidade não tem fim. Então será um êxtase contínuo. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos glorificar a Deus, porque mais nós vamos ficar, como diz aqui na terra, de queixo caído, admirando, louvando, bendizendo. É isto. É o que a gente sabe. Entende? Outra pergunta aqui do Cronos Expedição e Aventura. Irã Chiodini, de Goiás.
Não se abster de carne às sextas-feiras é um pecado mortal? Não. Venial ou é apenas orientação? O Cronos, a igreja recomenda que na sexta-feira a gente faça um pouco de penitência. Deixar de comer carne pode ser um motivo de penitência na sexta-feira, mas não é pecado mortal. Por quê? Porque a igreja obriga a abstinência de carne 2 dias por ano, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, ok? Não vejo que a igreja coloca nem como pecado venial não comer carne na sexta-feira, né? Pelo menos eu nunca li nenhum documento da igreja. No catecismo trata como privações voluntárias. É isso. O senhor indica alguma leitura sobre o tema? E obrigatório? Obrigado? Bom, o Cronos, eu acho que o Irã, eu creio que o próprio catecismo que você já leu é suficiente. O Código de Direito Canônico também coloca alguma coisa sobre isso, mas não muda do que está no catecismo da igreja. Tá certo? Davi Araújo, a nossa alma está literalmente grudada ao nosso corpo físico? Essa expressão grudada não é boa. A nossa alma, ela vive no nosso corpo. Agora, a alma é espiritual. Então, é muito difícil você explicar quimicamente ou fisicamente como é que é essa alma nesse corpo. Um é matéria, outro é espírito. Esse espírito, ele dá vida à matéria. Entende? Então é difícil explicar. Ele ainda coloca o seguinte: como se define a alma humana? A alma humana é um ente espiritual criado por Deus, à imagem e semelhança de Deus, no momento da concepção. Entende? É o que a gente sabe da alma, né? O homem é formado de corpo e de alma. O corpo é dado pelos pais, a alma é dada por Deus, ok? E ele diz, a principal diferença entre a nossa natureza e a dos animais é a presença da alma. Sim, os animais não têm uma alma imortal, os animais têm uma alma mortal. Porque o que quer dizer a palavra alma? Alma vem do latim anima, que quer dizer vida. Os animais têm uma vida, só que é uma vida que acaba com a morte. A nossa vida não acaba com a morte, a nossa alma não acaba com a morte. Essa é a diferença. Quais livros o senhor recomenda para estudar sobre esse assunto? E quais partes da doutrina da igreja abordam essa questão? Olha, a teologia aborda essa questão, né? Quando fala da criação do homem. O próprio catecismo, quando fala da criação do homem, se você pegar o catecismo da igreja, logo no começo dele, aí pelo parágrafo mais ou menos, quando ele fala do creio, né? Creio em Deus Pai, Criador do céu, da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aí ele fala da criação do homem. Então eu recomendo que você leia, né, aqui no catecismo, né? Eu vou dizer para você a partir de que parágrafo você pode ver isso, né? A partir, né? Aí você vê da criação, né? Pode ser aí a partir mais ou menos do parágrafo 282. Né? Ele começa a falar da criação, do mundo visível, do mundo invisível, né? Depois então ele vai falar da criação do homem, dos anjos e a criação da mulher, né? Mais especificamente vai falar da criação do homem a partir do parágrafo 355. Então eu penso que aqui o catecismo resume, e o catecismo traz no rodapé dele uma série de citações que você pode buscar em outras fontes, ok? Tá aí. Muito bem, eu escrevi um livro que eu coloco um pouco dessas coisas, né? Um livro que eu chamei O Cristão Diante da Morte. Por quê? Porque a morte é a separação do corpo e da alma. E aí, o que acontece com cada uma dessas duas realidades nossas, né? O corpo e a alma. Nesse livro, eu coloco aí o que a igreja nos ensina. Klinefer Yuri. Mas e se Belmonte e Leviatã forem dinossauros? Bom, o Yuri fez essa pergunta numa outra live. Quem era Belmonte, quem era Leviatã? E eu expliquei que eram figuras mitológicas antigas, né? Dos povos antigos, que não têm uma existência real. Aí ele pergunta, bom, e se forem dinossauros?
Bem, eu nunca vi, Yuri, na documentação, né, aí nem de etnologia, nem de paleontologia, eu nunca vi dar ao nome de algum dinossauro de Belmonte ou de Leviatã. Pode ser, não sei dizer, não é com certeza que não sou especialista nisso. Vitor, professor, tenho 17 anos e tenho problemas com a castidade. Você já deve saber o quê, mas não quero colocar aqui, tudo bem. Nesse tempo de quarentena, caí muitas vezes, muitas mesmo. Fiquei até desanimado. Uma pergunta: Deus ouve a minha oração, mesmo sabendo que no futuro eu vou cair? Eu sinto que é um vício que eu não consigo largar. Ô Vitor, eu imagino qual seja esse vício. Você não quer revelar, eu também não vou aqui dizer o que eu penso que seja. Mas, sendo um jovem, a gente imagina. Eu gostaria de recomendar a você o meu livro Jovem, Levanta-te. É exatamente para o teu caso. Não ficar caído. Né? Esse Jovem, Levanta-te é um livro que eu escrevi que foi escrito para os Maranatás. Maranatás são encontros de jovens, para a conversão do jovem, para o relacionamento com os pais, para a questão de droga, questão de sexo, questão de namoro, questão de estudo, questão do trabalho, questão da vida do jovem. Jovem, levanta-te. Ô Vitor, quero dizer uma coisa para você. Se você caiu 1 milhão de vezes, peça a Deus 1 milhão de vezes perdão e se levante. A única coisa que Deus não quer, Vitor, é que você desanime ou que você desespere. Né? Vou lembrar para você uma frase do grande santo da igreja, doutor da igreja, que eu gosto demais, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales dizia, né, quanto mais nós somos miseráveis, mais nós temos direito à misericórdia de Deus. Eu estou vendo, Vitor, você está se colocando aqui como um miserável, um pecador miserável. Eu sei como é você deve estar sentindo. Então, sinta o seguinte, mas você tem direito à misericórdia de Deus. Então, implore essa misericórdia de Deus. Está aí. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Lembra do filho pródigo. Lembra de Madalena. Lembra, né, de tantos e tantos pecadores. Fica tranquilo, Vitor. Não desanime. Né? Peça a Deus. Não importa se você vai cair de novo ou não. Peça a Deus. Agora eu vou te dar um conselho. Jesus disse, né, para os apóstolos, vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, Vitor, seguinte, vigiai e orai. O que é vigiar no caso do jovem, no caso aí de pecado, de sexo? Fuja de toda ocasião de pecado. Se filme pornográfico te leva ao pecado, revista pornográfica, conversa pornográfica, vídeo pornográfico, filme pornográfico, fuja. Fuja. Sabe, eu acho que mais do que o pecado, da gente cair nele, eu acho que o maior pecado nosso é não vigiar. Porque se você não vigiar, você vai cair. E não orar. Então, Vitor, aproveite o tempo que você tem, esse tempo aí de quarentena que você está dizendo. Então, reze. Reze o terço. Assista a missa pela televisão. Faça a sua comunhão espiritual como se você estivesse comungando sacramentalmente. Entende? Peça a São José, né, o protetor da castidade. Peça a Nossa Senhora, a Virgem Puríssima, que te protejam, te guarde. Entendeu? Vigiai e orai. Ricardo Bezerra Narciso, boa noite, professor. Estou com uma dúvida e gostaria de uma orientação. Como católico, posso me orientar pelos livros do teólogo William Barclay, já que ele era pastor. Olha, eu não sei dizer a você se o William Barclay, não conheço as obras dele, não sei se agora ele é católico. Ele está dizendo aqui que ele era pastor, não sei se agora ele é católico, não sei dizer para você. Se ele é católico, e ele assumiu o catolicismo, todas as nossas verdades do catolicismo, então tudo bem, ok? Não tive tempo de pesquisar, nem tenho livro nenhum do William Barclay, então deixo aí essa questão para você estudar. José Silva, católico pode casar com testemunha de Jeová? Veja, o católico pode casar com um protestante, mas desde que,
né, sejam observadas duas coisas. Primeiro, a testemunha de Jeová não tem que prometer para a Igreja Católica, se o casamento for na Igreja Católica, se for para receber o sacramento do matrimônio. Então, ela tem que prometer que a igreja que não vai tentar mudar a fé da parte que é católica. Segundo, prometer que vão educar os filhos na fé católica, para a criança depois não ficar dividida. O pai testemunho de Jeová quer levar o filho para um lado e o outro quer levar para a igreja católica, divide a criança. Então a igreja já decide, quer casar na igreja católica, se os dois são batizados validamente, pode casar na igreja católica. Agora, eduque os filhos na fé católica, está casando na igreja católica. Então é coerente que a igreja peça que a educação dos filhos seja na igreja católica. E a parte não católica não queira mudar a fé da parte que é católica. Muito bem. Sandra Cuca. Por que o Papa bateu na mão daquela mulher? Se fosse Deus, nunca faria isso. Ô Sandra, concordo com você, mas o Papa não é Deus. Se fosse Deus, não batia mesmo, não. Se bem que Jesus puxou o chicote lá no templo, né? E chacoalhou aquele povo lá no templo. Eu penso que o Papa ali, meus irmãos, ele foi pego num momento assim, sabe, como todos nós, sabe, de um ato impulsivo. A mulher puxou a mão dele. Um homem com 83 anos, de repente ele ficou com medo até de cair, quem sabe? O Papa já está, a gente vê o Papa andar, o Papa já está andando com dificuldade. Já perceberam? Agora imagina, alguém puxa o Papa. Eu acho que ele ficou nervoso, acho que ele ficou... Mas ele deu um tapinha na mão dela, né? Claro, um tapinha é um tapinha. Mas eu penso que a gente tem que perdoar o Papa. E outra coisa, ele já pediu perdão à mulher por ele ter feito isso. Então, ele está perdoado. Ok? E o Papa, meus irmãos, o Papa não é um anjo. O Papa não é, né? Um anjo. O Papa é uma pessoa de carne e osso, que tem problema também como nós, por mais santo que ele seja. Né? Muito bem, tem a pergunta aqui da Solange Meneghetti. Uma gestação onde o feto não teve desenvolvimento, segundo o médico, e por isso houve o aborto espontâneo, a mãe tem que considerar como filho, mesmo assim mesmo? Claro. Olha, meus irmãos, a partir da concepção, a partir do momento que, né, houve a concepção da criança, ali você já tem um ser humano. É por isso que a igreja não aceita usar células embrionárias para fazer terapias humanas, tecidos humanos, porque a célula embrionária, o embriãozinho, mesmo que seja uma célula só, já tem uma alma humana. Entende? Olha que coisa bonita que eu vou dizer para você aqui agora. Quando Nossa Senhora encontrou com Santa Isabel, quantos dias de gravidez Nossa Senhora tinha? Eu acho que devia ter no máximo aí uns 10, 15 dias. Porque assim que ela engravidou, que o anjo falou para ela, que engravidou, ela foi à casa de Isabel. A casa de Isabel ficava lá na Judéia. Nossa Senhora estava em Nazaré, na Galileia. É uma caminhada aí de uns 150 quilômetros, parece que eles gastavam aí uns 10 dias. Então Jesus tinha 10 dias no seio de Nossa Senhora, pensa nisso. Mas quando Maria chegou diante de Isabel, João Batista diante de Jesus com 10 dias, João Batista estremeceu no seio da Virgem, no seio de Isabel. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E Deus revelou, o Espírito Santo revelou para Isabel que ela estava diante da Mãe de Deus. Isabel diga que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Já era o meu Senhor com 10 dias no ventre de Maria. E aí alguns dizem que não é vida, um fetinho, um embriãozinho não é vida. Como não é vida? Se João Batista estremeceu diante de Maria com 10 dias de gravidez. Era o quê? Era, quem sabe ali, algumas célulazinhas, ainda prontas para desabrochar. Mas ali já estava o Verbo de Deus. E a alma humana de Jesus, porque Jesus, além de ser o Verbo, ele tem uma alma humana.
corpo, sangue, alma e divindade. Nós adoramos Jesus assim na Eucaristia. Ok? Então, é teu filho, não tenha dúvida nenhuma. Um dia você vai o conhecer na eternidade. Márcio Marinho. O Márcio pergunta o seguinte: professor, eu li que no século IV a quaresma tinha sido no 6º domingo antes do domingo da Páscoa. É verdade. Desta forma, os 40 dias da quaresma ia desde domingo até sexta-feira antes da Páscoa. No século VI, perdeu-se a unidade do Tríduo Pascal, estendendo-se a quaresma por 42 dias, até o sábado santo. É verdade. São Gregório Magno, verdade, no século VI, determinou que os domingos não fossem considerados dias penitenciais e que fossem desconsiderados na contagem dos 40 dias, antecipando assim o início da quaresma para a quarta-feira de cinzas. Certo? É isso mesmo. Né? Antes começava no domingo. A fim de que ficasse certa contagem de 40 dias. Com a reforma litúrgica, após o Concílio Vaticano II, foi estabelecida a unidade do Tríduo Pascal. Voltou o Tríduo Pascal, ficando estabelecido que a quaresma terminaria na Quinta-feira Santa. É isso mesmo. O Papa Paulo VI, né, retornou o Tríduo Pascal e colocou a quaresma, empurrou para frente um pouquinho, né, termina na quinta-feira antes da missa do lava-pés, ok? Sem contar os domingos, sem alterar a data do início da quarta-feira de cinza, mantendo-se a contagem de Gregório Magno 40 dias até o sábado santo. Foi isso mesmo que aconteceu? É isso mesmo, pelo que eu sei, é isso mesmo. O Papa Paulo VI colocou o final da quaresma na quinta-feira santa, imediatamente antes da missa do lava-pés. Edgar Leandro da Silva: as igrejas estão fechadas. Gostaria de saber como fica a questão da confissão. A gente só faz exame de consciência, pede perdão para Deus mesmo em casa? É isso mesmo. Edgar, a gente pedindo perdão a Deus sinceramente dos nossos pecados, nós somos perdoados, mesmo dos pecados graves. Agora, para comungar, aí nós teríamos que confessar, mas não está havendo comunhão também, ok? Júnior Lima: professor, 2 perguntas. Primeiro, os pecados capitais são pecados mortais? Ô Júnior, depende. Os pecados capitais são o quê? Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja, preguiça. 7 pecados capitais. Agora depende da intensidade deles. Né? A soberba. Uma coisa é a pessoa ter um atozinho, né, de orgulho, de vaidade. E outra coisa é a pessoa ser soberba, arrogante, prepotente, autossuficiente. Você entende? Então, tem que ver a intensidade do objeto da culpa. Isso que tem que ser dado. É como, por exemplo, os 10 mandamentos. Não roubar. Ótimo. Uma coisa é você roubar uma canetinha dessa aqui, que custa aí, não sei, dois reais. Outra coisa é você roubar 100 mil reais. Entrar na corrupção. Aí, entendeu? Um é pecado leve, outro é pecado grave. Então, não é só o mandamento que define, é a intensidade também, né, do objeto. Outra colocação que ele faz, a gente só faz, bom, já coloquei isso daqui. Quando Jesus diz no juízo final, tive fome, me deste de comer, ele se refere apenas à fome física ou também à fome espiritual? Bem, a igreja fala, ô Júnior, dos 2 tipos de misericórdia, a misericórdia física e espiritual. Né? A misericórdia física é essa, dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vestir quem está nu, ajudar quem não tem casa, é a parte física. E tem também a parte espiritual. Né? Tudo que você faz espiritualmente pela pessoa também é caridade espiritual. Né? São os dons de misericórdia que a igreja chama. As 2 coisas são importantes. Né? Fabiano Silva: professor, o senhor pode me explicar o trecho de Mateus 24, que prevê que antes da segunda vinda de Cristo haverá a revelação do mistério da iniquidade, na forma de um engano religioso? Gostaria também que o senhor me explicasse o que seria a apostasia da verdade, também presente nessa passagem. Bom, o que Jesus coloca aí, no capítulo 24 de São Mateus, são 2 realidades. Uma realidade é o que ia acontecer com o povo judeu naquela época. Ou seja,
o Império Romano ia invadir a Palestina e invadiu no ano 70 depois de Cristo. 1.100.000 judeus foram mortos porque o Império Romano invadiu a Palestina numa festa de Páscoa, onde judeus do mundo inteiro estavam ali. Então, segundo Joséfo, né, que é um historiador judeu do primeiro século, lá nas suas obras do primeiro século, né, Flávio Joséfo, ele diz que morreram 1.100.000. Então Jesus fala, quem tiver em casa, né, suba para os morros, tal, porque vai ser terrível. Então e aí Jesus aproveita e faz também uma analogia com o que vai acontecer no fim do mundo. Então ele diz que no final dos tempos, antes do Cristo voltar, haverá 2 tipos de, digamos assim, perseguição. Um físico, cataclismas, terremotos, guerras, e outro espiritual, falsos profetas, falsas doutrinas, heresias. Então Jesus disse que se esses tempos não fossem aliviados, até os eleitos seriam enganados. Então, ou seja, a tentação será tão forte que até os eleitos têm que tomar cuidado. Que tentação é essa? Eu não sei, eu vejo, por exemplo, São Paulo dizer, quando fala aqui da apostasia da verdade, uma tentação do seguinte tipo que o Catecismo da Igreja coloca no parágrafo 675, 675, confira depois. É a tentação de um governo mundial, vamos dizer assim, uma religião mundial, um bem-estar mundial, um exército mundial em que garante paz para todo mundo, comida para todo mundo, bem-estar para todo mundo, agora, ao preço da apostasia da verdade, ao preço de você negar sua fé, acabar com todas as religiões e fazer uma religião universal, que seria assim, um coquetel de todas as religiões. Isso tem cheiro de nova era. É o que o Catecismo coloca no parágrafo 675, onde o homem vai assumir o lugar do Messias. É o messianismo humano no lugar do messianismo divino. Né? E o Catecismo fala claro, vai ser a última aprovação da Igreja na iminência do Cristo voltar. Não sabemos quando vai ser isso, e nem direito como vai ser isso. Nós já vemos sinais. Nós já temos sinais aí de falsos profetas, falsos doutores, quantas e quantas seitas estão por aí. Eu escrevi um livro, Falsas Doutrinas, eu coloco mais de 100 falsas religiões, falsos profetas. E cataclismo também nós vemos toda hora aí. Guerras, terremotos, cataclismos, tsunamis. Jesus fala dessas 2 realidades que acontecerão antes do Cristo voltar. Mas que o que ele fala, o que vai acontecer é o seguinte, quando chegar num ponto que a igreja não vai suportar mais, então aí o Cristo chegará e dará vitória e glória definitiva à igreja. É isso que está colocado. Agora, como é e quando é, meus irmãos, ninguém sabe. Emanuel de Maria, boa noite, professor, sou jovem recém-convertido, que beleza. E assim como eu vejo que muitos jovens, Deus vem convertendo no nosso Brasil à sua igreja, graças a Deus, é verdade, eu vejo isso, Emanuel, na Canção Nova de né? Então, professor, qual o conselho, com base na sua experiência, o senhor dá àqueles jovens que querem ter uma vida séria, de estudo e de oração? Ô, Manuel, eu vou dizer 3 palavras que São Bento usava para os seus monges, né? Ora, labora e estuda. Na verdade, São Bento colocava ora et labora, né? Mas o labora para São Bento já incluía o trabalho braçal e o trabalho intelectual, né? Então, o que eu digo para você? Ora, reze. Um jovem que não reza não fica de pé. E não é só o jovem, é todo mundo. Não segue a lei de Deus, não consegue amar a Deus com perseverança. Ora, reza seu terço, participa dos sacramentos, vai à missa quando você puder. Não é? Seja amigo de Nossa Senhora, seja amigo dos anjos, seja amigo dos santos. São os melhores amigos. Ora, et labora, trabalha. Trabalha, estuda.
né? Deus precisa, meus irmãos, de grandes profissionais na ciência. Na ciência. Sabe, eu acho que uma das coisas que me deu condição de fazer todo o trabalho que eu faço hoje na igreja foi o fato de eu ter estudado muito. Sempre estudei muito. Me lembro desde o meu primário, do meu ginásio. Eu era um dos primeiros alunos da sala, sempre fui. No colegial também, na faculdade, no curso de matemática. Depois eu fui fazer o mestrado em física, doutorado em física. Isso me abriu portas para evangelizar. Sim, me dá muito mais condições de falar de ciência e de fé. Porque eu sou um cientista, eu sou um pesquisador. Agora não sou mais. Na verdade, hoje eu sou mais pesquisador na teologia do que na ciência. Mas eu fiz doutorado, fiz pós-doutorado aqui na Unesp, em Guaratinguetá, né? Estudei ondas eletromagnéticas no mestrado, estudei propagação de onda eletromagnética num plasma anisotrópico nas estrelas, foi no departamento de aeronáutica do ITA. Isso me abriu portas. Eu chego no meio dos universitários, eu coloco isso, os universitários percebem que a religião não é para gente boba, não é para criança, não, é para intelectuais também. Não é crendice. A Bíblia não é lenda. Se um doutor em física, se um doutor em matemática e tantos outros pesquisadores que eu mostro no meu livro, Ciência e Fé em Harmonia, sabe, não tenha medo de você mergulhar a fundo na ciência, jovem. O primeiro testemunho que nós cristãos damos, sabe qual que é? É de capacitação profissional. O cristão tem que ser um profissional capacitado, firme. Meus alunos gostavam de mim, não é só porque eu era um bom professor. Eu era um bom professor. Porque eu nasci para ser professor. Eu nunca enganei na sala de aula. Mas os alunos gostavam de mim, sabe por quê? Porque eu dava uma aula bem dada. Do mesmo jeito que eu preparei essa nossa conversa hoje aqui, essas perguntas todas, cada aula minha eu preparava muito bem. Organizava o quadro, respondia todas as perguntas, atendia os alunos lá no meu gabinete para tirar dúvida dele depois. Fazia uma prova para os alunos com critério. O aluno que soubesse tudo, ele tem que tirar 10. Eu ficava incomodado quando eu não dava o 10 para alguém numa prova. Se eu não dei 10 para ninguém, eu acho que eu cobrei mais do que eu podia. Mas também eu dava 5 para muita gente. E eu dava 1, 2, às vezes 0 também para alguns. Justiça. Quem sabe tem 10, quem não sabe tem 0, quem sabe a metade. Então, o cristão ele tem que ser competente, ele tem que ser disciplinado, ele não pode ser negligente, não pode ser preguiçoso. O primeiro testemunho que nós cristãos damos, meus irmãos, é o exemplo. Os alunos têm que olhar para nós e dizer, é um profissional competente. Aí quando ele souber que você é católico, ele vai começar a entender que Deus é que faz você ser assim, entendeu? Então, eu estou demorando aqui muito. Emanuel, rache de estudar, rache de rezar e rache de trabalhar. Desenvolva seus talentos. É o que eu fiz. E sou feliz por isso. Entende? Hoje eu recebi uma ligação do Padre Jonas. Que beleza. O Padre Jonas dizendo que de vez em quando ele acompanha as minhas reflexões de manhã no Evangelho. Me ligou para dizer o seguinte, você é um professor. Ensine. Ainda citou lá Romanos 12, 7, né? Quem tem o dom de ensinar, que ensine. E ele me dizia, você tem um dom de ensinar, Felipe. Eu o conheço há 50 anos. O que é verdade, é dom de Deus, não é mérito meu, é graça e dom de Deus. Então, estou dizendo isso, Emanuel, para você fazer a mesma coisa que eu fiz. Estude muito, trabalhe muito e reze muito. Ame a Deus muito e ame ao próximo muito. Você será feliz. Paulo da Silva. Esse ano estou fazendo a consagração em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Não estou comendo carne nas sextas-feiras, ótimo. Assisto à missa toda a primeira sexta-feira do mês e faço minha comunhão espiritual, pois não posso comungar devido a eu não ser casado no religioso, só no civil. É válido minha consagração ao Sagrado Coração de Jesus? Ô Paulo, é válida. Continue fazendo. E peça nessa consagração que Jesus regularize a tua vida.
que você possa um dia ser casado no religioso. O Papa João Paulo II dizia, aqueles que estão na segunda união, rezem, vão à missa, pedindo o que a Deus? Pedindo a Deus a graça de regularizar sua situação e você poder fazer a comunhão sacramental. Entendeu, ô Paulo? Então não desanime. Continue rezando e pedindo a Deus essa graça. Mase Ferreira, sou casada na igreja, separei e vivo com um rapaz que nunca casou. Já me confessei várias vezes, o padre falou que eu podia comungar. Gostaria de saber o que tem para falar ao respeito de minha situação. Posso ou não? Bom, Mas eu vou dar a minha opinião baseado no que está aqui no Catecismo da Igreja Católica. As palavras do Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II disse, quem está numa situação dessa não deve comungar. Não deve receber nenhum sacramento. Opinião minha. Se o padre colocou para você outra coisa, é por conta e risco dele. Agora, o que está colocado aqui, bem claro, né, é casamento de segunda união. Eu posso até deixar aqui você depois pesquisar com calma, o parágrafo 1651, 1652, né? Está bem claro aqui, ó. Eu vou ler um pedacinho aqui, né? Diz assim: são numerosos hoje, 1650, são numerosos hoje em muitos países os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Cristo, qual é a palavra de Cristo? Todo aquele que repudiar sua mulher e desprezar outra comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar um outro, comete adultério. Mateus 10, 11 e 12. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não pode ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar esta situação. Pela mesma razão, não pode exercer certas responsabilidades eclesiais. Então, quem não é casado, tendo recebido o sacramento do matrimônio, não está de acordo com a lei de Deus. Então, não estando de acordo com a lei de Deus, não pode receber a Eucaristia. Mas não desanime. Eu falo para você a mesma coisa que eu falei, né, ali para o Paulo. Né? Reze, continue na missa, mesmo sem comungar, pedindo ao Senhor misericórdia, que Ele, pela sua graça, pelos seus milagres, né, Ele faça com que você possa regular a sua vida diante da lei de Deus. Não tem nada melhor do que isso. Mirleide Rafaela, um colega de trabalho me questionou sobre uma possível junção da Igreja Católica e o islamismo, onde nosso Papa seria mediador. Ele citou que esse movimento se tornaria crislã. Busquei na internet e o que encontrei foram informações desconexas, sem fundamento. Existe algo que nos... Nada, não tem algo, nada. O Papa mantém, a Igreja mantém um diálogo com o islamismo, mas jamais uma junção. São coisas totalmente desconexas. Veja, o nosso Deus é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para o Islã, Deus é só Alá. Não tem Jesus como Deus, não tem Espírito Santo como Deus. Então, como é que vai juntar duas crenças assim? Não tem jeito. É água e óleo, não tem como misturar. Entendeu? Bom, Ilza Mazurok, deixa eu ver que horas são. Uma vez eu disse para um pastor que os frutos do Espírito Santo são 12. Ele me disse que na Bíblia só tem 10 e me perguntou de onde tiramos esses outros 2. Isa, lá na carta de São Paulo aos Gálatas, Gálatas 5, 25, eu contei 9 frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, continência, temperança, longanimidade, autocontrole. Eu contei 9. Agora, se são 9, 10 ou 11, né? Pode ser que na tradução da Bíblia protestante seja um pouco diferente, não tem? Mas aí o importante é que são dons do Espírito Santo. Karine Bittencourt, devemos esperar a volta de Jesus como um acontecimento concreto? Sim, Jesus vai voltar.
Não sabemos quando e nem como, né? Ou a segunda será de forma espiritual. Não, a igreja fala bem, é dogma de fé. Há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio, né, na vida eterna. Cristo vai voltar para julgar os vivos e os mortos. A igreja não é dogma de fé. Nenhum católico pode duvidar disso. Não sabemos quando. Ele virá para colocar o final da história, como eu falei, depois da última provação que a igreja vai passar. Ivonete Lesniewski, professor, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, ele continuou vivendo e convivendo com as suas irmãs? Sim, Lázaro estava até naquele banquete depois, onde Maria, né, derramou aquele perfume caríssimo em Jesus para preparar. O Lázaro estava ali. Lázaro voltou a morrer depois. A ressurreição de Lázaro não foi uma ressurreição para a vida eterna, foi uma ressurreição como o filho da viúva de Naim, como aquela menina, né, aquela menina lá, filha de Jairo, né, voltou para a vida, mas depois morreu novamente. Ângelo Ferreira, o que pensar das profecias que mencionam 3 dias de trevas? O grande monarca romano e outras coisas professadas pela estigmatista Marie-Julie Jahenny. Bom, não conheço essa estigmatista. Agora, com relação aos 3 dias de treva, eu quero dizer o seguinte: desde que eu sou criança eu escuto isso. Então, se isso vai acontecer, ninguém sabe quando. Porque eu me lembro que a minha mãe já falava, nós teremos 3 dias de treva, da escuridão, tem que ter vela benta em casa. E ela tinha. Mas isso já faz o quê? 60 anos. Então, eu não sei, eu fico aguardando uma palavra da igreja. Enquanto a igreja não diz nada, eu digo também não sei de nada. Diz que Padre Pio falava, diz que outro santo falava, outro estigmatista falava. Não sei, pode ser verdade. Mas acontece que ninguém sabe quando, nem como. Então, o mais importante, o que Jesus fala? Vigiai e orai. Né? A gente estando com Deus, aconteça o que acontecer, nós estaremos protegidos. Eu gosto de ter vela benta em casa. E acendo vela benta todo dia para rezar. Mas não é só por causa dos 3 dias de treva. É porque eu gosto de... A vela é votiva, né? É uma homenagem a Deus. Simboliza a ressurreição do Cristo, né? Cauã Pietro, professor, o terço é a mesma coisa que rosário? Não, não é a mesma coisa. O terço é uma 4ª parte do rosário. O rosário são 4 terços. Né? O terço, né, da infância de Jesus, da vida pública, da paixão e da glorificação. O rosário são os 4. Muitas vezes se refere ao terço falando de rosário, porque um terço são o quê? 50 rosas que te oferece a Nossa Senhora. Por isso que o terço também é chamado de rosário. Então, quando Nossa Senhora fala para rezar o rosário, no fundo é para rezar o terço todo dia. Entende? Porque é muito difícil uma pessoa que trabalha, que estuda, tem filho, tem casa para cuidar, rezar 4 terços por dia. É difícil. Mas o mais importante é rezar pelo menos, tanto é que a igreja coloca um terço para cada dia. Segunda-feira, mistérios gozosos. Terça-feira, dolorosos. Quarta-feira, gloriosos. Né? Quinta-feira, mistério da vida pública. Né? O Papa colocou. Sexta-feira, doloroso. O sábado, gozoso de novo. Né? E o domingo, glorioso. Né? Quem reza pelo menos um terço por dia, bem rezado, maravilha. Valdirene Viana, gostaria de saber se quando a gente morre nos encontraremos com nossos parentes, pai, irmãos. Sim, Valdirene, os santos garantem, Santo Agostinho garante, São Tomás de Aquino garante, São Francisco de Xavier garante, tem muitos santos que garantem. Na eternidade vamos viver uma comunhão. Agora, claro, gente, Deus vai ser a grande atração. Entende? Deus. Nós vamos estar com os outros, mas sobretudo com Deus. Deus será tudo em todos, diz São Paulo. É difícil explicar isso, mas não vai faltar a comunhão entre nós. Isso os santos garantem. Regina Célia da Silva Laurino, professor. Esses dias surgiu um questionamento em minha casa. Minha filha mais nova contou que, há um tempo atrás, sua catequista disse que Jesus namorou Maria Madalena. Misericórdia. Uma catequista ensinando isso? Isso aqui está lá nos livros apócrifos. O Evangelho de Madalena, que a igreja rejeitou radicalmente. Aí uma catequista católica ensina um negócio desse.
Misericórdia. Como é que vão ficar nossas crianças desse jeito, né? Eu já ouvi coisas parecidas, mas não de católicos, muito menos de catequista. Então acabamos nos questionando sobre isso, o que o Senhor pode nos dizer a respeito. Absurdo. É a única palavra que eu quero dizer para você. Absurdo. Isso vem de um livro apócrifo que a igreja rejeitou, agnóstico, cheio de heresia, chamado Evangelho de Madalena. É uma tristeza. Bom, agora eu quero responder um pouco de pergunta do Instagram. Olha, eu tenho aqui muita pergunta ainda, gente. Não vai dar tempo nem hoje de eu responder tudo. Mas não tem problema. Sabe por quê? Eu vou guardando essas perguntas comigo aqui. Toda segunda-feira eu respondo um pouco. Se for preciso, eu respondo um pouco na terça também. Tá certo? E a gente vai tocando o barco. Agora eu faço isso aqui com prazer, sabe? Deixa eu contar uma coisinha para vocês, só para a gente relaxar um pouco, né? Uma vez, em 1976, vocês não tinham nascido ainda. Eu tinha meus 25 anos de idade. Padre Jonas pediu que eu fosse num congresso internacional da renovação carismática que ia acontecer lá na Venezuela, em Caracas. No tempo que a Venezuela era um país maravilhoso, livre, né? E eu fui em Caracas, né? Depois aproveitei, passei pela Bolívia, conheci a renovação carismática também na Bolívia, conheci no Equador, conheci também na Colômbia, no Peru, né? Foi muito bom. Mas um dia, numa noite, lá no congresso da RCC, foi chamado Encontro Latino-Americano da Renovação Carismática Católica. Numa noite nós reunimos numa casa lá para rezar. Haviam vários padres, E aí eles propuseram o seguinte: vamos rezar por cada um. Tinha brasileiro, tinha uruguaio, tinha paraguaio, tinha americano, tinha chileno. E eles disseram assim: vamos rezar por cada pessoa e perguntar para Deus o que Deus quer dessa pessoa. E foram rezando. Quando chegaram em mim, rezaram. E depois tiraram o seguinte discernimento: você é chamado por Deus para expulsar demônio pela palavra, pela pregação. Eu não entendi aquilo. Expulsar demônio pela pregação. Eu tinha 25 anos de idade, estava começando uma vida assim. Meus irmãos, de lá até hoje, a única coisa que eu fiz na igreja foi pregar. E continuo pregando com gosto, com alegria. Espero em Deus que pelas minhas colocações, respondendo a essas perguntas aqui, a gente possa, né, botar muito demônio para correr. Demônio da mentira, né? Demônio da heresia, demônio da apostasia. Né? Reze para que isso seja verdade. Se isso é verdade, glória a Deus, louvor a Deus. Eu ofereço a Deus essa minha miséria, esse homem pecador que eu sou, que ele faça, né? Ele fez tanta maravilha com o Pedro, Tiago, João, aqueles apóstolos brutos, invejosos, né? Orgulhosos às vezes, querendo sentar à direita do mestre, outro à esquerda, e Jesus fez deles santos. Por que não pode fazer de nós? Pode, né? Então vamos lá. Uma pergunta do Instagram, da Juscelie Luiza. Professor, o que foi o Concílio Vaticano II? O Concílio Vaticano II, José, foi uma maravilha. Aconteceu de 1962 até 1965. Tinha eleito um Papa velhinho, 82 anos, o Papa João XXIII. O pessoal disse, estão escolhendo um papinha de nada aí, de transição, mas foi o homem que fez o maior, estou falando para Deus usa a pessoa simples, foi o maior evento do século XX da Igreja, o Concílio Vaticano II. Reuniu todos os bispos do mundo, a Igreja tinha cerca de 3 mil bispos. Houve sessões no Vaticano que tinha quase 3 mil bispos. E, só para encurtar, né? Porque eu não posso colocar tudo aqui sobre o Concílio Vaticano II, que eu ia passar a noite inteira. O Papa João Paulo II, que participou do Concílio Vaticano II, com o Papa Bento XVI, que participaram do Concílio Vaticano II, eu creio que o Papa Francisco, ele não deve ter participado, mas ele era contemporâneo do Concílio lá na Argentina. João Paulo II disse que foi a primavera da igreja. Pronto, não precisa dizer mais nada, né? O Espírito Santo desceu sobre os bispos e renovaram a igreja. Maravilhosamente. Sabe, eu sou da igreja antes do concílio. Em 1965, quando o concílio acabou, eu já tinha 16 anos de idade.
Então a missa era em latim, o povo não entendia, né? Teve até uma velhinha que depois que o concílio autorizou a missa em português, teve uma velhinha que disse, graças a Deus, Deus aprendeu a nossa língua. Achou que Deus não sabia português, né? E ali começou o movimento de jovens, encontro de casais com Cristo. Vieram os cursos de noivo, curso de batismo, curso de... Não tinha nada disso. Veio a renovação carismática católica, veio focolares, veio, né, 1000 movimentos maravilhosos de renovação da igreja, com o Concílio Vaticano II. Houve uma reforma litúrgica. Infelizmente, alguns andaram interpretando mal o concílio, andando dizendo que o concílio foi ruim, que o concílio... Nada, o concílio foi uma coisa extraordinária. Todos os papas depois do concílio, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, só elogiaram o concílio. E o concílio produziu um compêndio, né, de 16 documentos que vale a pena a gente conhecer. Muita gente que critica o concílio nem leu esses documentos do concílio. Bom, a Juscelia pergunta ainda, qual é o material que ela pode usar para aprofundar no conhecimento da igreja? Juscelia, eu vou te recomendar 4 livros. Um deles se chama A Minha Igreja. Você quer saber o que é a igreja? A Minha Igreja. O outro é o Catecismo da Igreja Católica. Aqui, tá? Depois eu vou te recomendar 3 livros que são a base da igreja. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. É uma coleção de 3 livros que eu escrevi há 25 anos atrás, quando eu comecei a fazer na Canção Nova o programa Escola da Fé. A fé católica está baseada nas Escrituras, no magistério da igreja e na tradição. Tem que entender o que é isso. São 3 livros. Estão ali, na prateleira ali. E o livro que eu escrevi, juntando também as coisas todas, que eu chamei de A Minha Igreja. E depois, né, a doutrina toda, você tem no Catecismo da Igreja Católica. Agora, se você quiser conhecer a história da igreja de 2000 anos, aí eu tenho 3 volumes. Cada volume de 500 páginas, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna Contemporânea. Para vocês, eu acabei me tornando professor de História da Igreja, a pedido do nosso bispo. Então, eu escrevi esse livro-texto, né, do curso de Teologia da Canção Nova. Jonathan Azulejista, se alguém tem algo... ele pergunta o seguinte, que antigamente se usava essa expressão, se alguém tem algo contra esse casamento, que se manifeste agora, ou se cale para sempre. Isso é verdade, isso acontecia. Né? Hoje não, hoje se alguém tem alguma coisa, vai lá no padre antes de comunhão. Mas antigamente isso era dito na hora do casamento, se alguém tem alguma coisa que invalide esse casamento, por exemplo, o rapaz já é casado, a moça já é casada, que se manifeste agora, ou então se cale para sempre. Isso existia, não existe mais. Roselânia, o que é o selo de Deus que aparece lá no Apocalipse, capítulo 7, versículo até 3? Roselânia, o selo de Deus é a obra de Deus, a marca de Deus. O Apocalipse, sabe, tem um livrinho aqui, olha, vou recomendar você ler, Como Entender o Apocalipse, né? Esses livros que eu escrevo são todos baseados em bons manuais da Bíblia, né? Como o manual lá, o comentário bíblico da Universidade de Navarra, do Opus Dei na Espanha, ou então o comentário bíblico da Loyola, que são 3 volumes, né? Coisa boa. O que é esse selo? A obra de Deus. O Apocalipse fala, né, dos 7 selos, das 7 satas e das 7 trombetas. São as ações de Deus sobre a humanidade para levar o homem à conversão. Então, aqueles castigos todos, aquelas coisas todas, é para levar o homem à conversão. Muitos se convertem e muitos não convertem. O que é o selo de Deus? É essa marca de Deus, essa obra de Deus. Por exemplo, né, um anjo, né, Deus liberou o anjo para levar o castigo aos maus, mas então, primeiro ele manda marcar aqueles que são de Deus com o selo de Deus. Qual é o selo de Deus? A cruz. Aqueles 144 mil que o Apocalipse fala, né? Que é o 12 vezes 12 vezes 1000, uma multidão. Não quer dizer 144 mil aritmeticamente, né? É isso aí. Luiz Marcelo, é pecado um médico retirar o respirador de um paciente e colocar em outro que tem mais possibilidade de viver? Ele está falando aqui da pandemia.
Essa pergunta aqui é muito difícil de responder. Cada caso é um caso. Se aquele paciente não tem mais condição de vida, não tem retorno, ele pode colocar aquele paciente no estado de não sofrimento, normalmente já está em coma, alguma coisa, e pode usar o aparelho num outro que possa viver. Mas isso, meus irmãos, é muito difícil de dizer quando é que vai acontecer. Os médicos, nessa hora, eu creio que Deus os perdoa, porque eles fazem de boa vontade. Eles não vão fazer de má vontade, nem vão fazer por interesse assim, financeiro, não. Eu sei que eles vão fazer da melhor maneira possível, né? Mas é difícil responder. A Igreja fala que é possível desligar um aparelho ou deixar de usar recursos extraordinários quando a medicina chega à conclusão que aquele caso é morte irreversível. A ciência chegou a essa conclusão. Então, num caso desse, eu penso que possa se tirar, não deixando, evidentemente, o paciente morrer por asfixia. Ele vai receber medicação que, né, o mantém num estado de coma, coisa desse tipo, sim. Né? Muito bem. Pergunta ainda do Instagram, o Rogério Eustáquio pergunta, o curso da Escola da Fé online vai voltar? O Rogério, com essa situação toda da pandemia, eu nem posso gravar na frente de outras pessoas, porque estou até, pela idade e tal, estou proibido de... Estou em casa sozinho. Então, para não ter movimentação de nada, não posso fazer, o curso não vai voltar agora. Agora, quando essa pandemia terminar, se Deus quiser, aí vamos ter... A ideia é fazer um curso bíblico pelo Instagram, mas de graça, que todo mundo possa assistir. Fazer o que eu fiz na Escola da Fé online, corremos todos os 72 livros da Bíblia. Muito bem. Tereza Cristina, o que fazer quando se é sozinha e ninguém da família é cristã? Minhas 2 filhas são agnósticas e meu marido ateu. Caramba, Tereza. Aí que você tem que ser cristã firme. Né? É no meio das trevas que a gente precisa acender a luz. Lembra uma coisa, um palitinho de fósforo aceso no meio da escuridão faz muita diferença. Eu me lembro da história do Titanic, né? Aquele navio que afundou por orgulho do homem, né? Quando batizaram o navio e disseram, esse nem Deus afunda. Na primeira viagem o Titanic foi a pique, né? De Deus não se zomba. Está lá em Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba. Que coisa horrorosa, meus irmãos, aquele navio com mais de quase 2.000 pessoas, naufragou num mar gelado na madrugada, o mar do norte entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Não tinha barca para todo mundo, salva-vida, que desespero. A gente já viu no filme aí, né? O filme do Titanic. Mas aquele pessoal que conseguiu ficar nos barcos, muita gente acabou se salvando, graças a Deus. Eles viram ao longe uma luzinha. Foi um grito de alegria. Estamos salvos. Era o quê? O navio que estava se aproximando. Eles viram uma luzinha. Você já pensou naquele mar gelado na madrugada, esperando a morte? Uma luzinha brilha lá. Foi um grito de alegria. É o cristão. É você, como é que chama aqui? Tereza Cristina, na sua casa. Seja essa luzinha de Deus aí, sal da terra e luz do mundo. Não desanime, reze muito, peça muito a luz do Espírito Santo para você enfrentar toda essa situação. Mabel Miranda, após a ressurreição de Jesus, existe alguma passagem na Bíblia que fala de Maria, Marta e Lázaro? Eles também foram perseguidos? Não tem, na Bíblia não tem. Há uma tradição que Lázaro teria sido martirizado na França, mas não é uma coisa muito segura, não tem. A gente sabe que antigamente, gente, se escrevia muito pouco, né? E os evangelhos foram escritos para falar de Jesus. Por isso que não fala de Maria, Madalena, fala de Jesus. Então a gente não sabe muitas coisas, né? Mas agora eu imagino, né? Amavam Jesus quando Jesus estava vivo. Lázaro foi ressuscitado por ele. Imagina o amor que o Lázaro tinha por Jesus. Eu acredito que Lázaro tenha morrido mártir, sim.
porque Jesus o livrou da morte, né? Marcos Aurélio, é verdade que os maridos da mulher samaritana eram uma espécie de ídolo, tribo, e não marido de verdade? Fantasia, marido de verdade. Tá vendo? Essas interpretações da Bíblia que não entram na minha cabeça, o cara inventa que Jesus falou para ela, vai lá e chama seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, não tem mesmo, você já teve 7. E nenhum deles foi seu marido de verdade. Jesus estava falando de ídolo, Jesus estava falando de tribo. Fantasia. Sabe, essas pessoas que deturpam o evangelho, cria na cabeça das pessoas um horror. É a tal teologia liberal. Ah, pelo amor de Deus, a gente não encontra um santo, um papa, um doutor da igreja que dê uma interpretação dessa. Né? É como aqueles que querem dizer que não houve multiplicação dos pães, foi só uma partilha amorosa que já... Como dizia minha mãe, vai plantar batata. Né? Carvalho, porque João era o discípulo amado? Gente, as informações que a gente tem é que São João era um discípulo muito sensível. Devia ser, inclusive, assim, meio ainda adolescente e encantado com Jesus. E certamente Jesus também era encantado por ele. Quem ama você, você é uma pessoa, não é? Tanto é que foi o único apóstolo que ficou aos pés da cruz. Ele venceu o medo. Todo mundo correu de medo dos judeus, se trancaram. João estava ali aos pés da cruz. Os corajosos foram os jovens adolescentes e as mulheres. Os homens correram. Por isso que o primeiro que chegou no túmulo vazio foi João. E o primeiro para quem Jesus apareceu foi Madalena. Porque foram os que mais amaram Jesus. Por isso que Jesus o amava mais do que os outros. Alex, 12BBB. É verdade que a igreja aprovava e ficava omissa em relação à escravidão dos negros no Brasil? Mentira. Opa! Eu tenho um artigo que eu publiquei no Facebook sobre a escravidão, acho que foi hoje mesmo que a editora lá publicou, mostrando que a igreja publicou, os papas publicaram mais de 4 encíclicas condenando a escravidão, lá por volta do ano 1500, 1600, 1700. Mentira. Entre no Facebook aí, ainda hoje, tem uma matéria sobre a escravidão. Você vai ver. Está no meu Facebook. Né? As bulas pontifícias dos papas condenando a escravidão sucessivamente. Você pega lá um padre Antônio Vieira, nos seus sermões, 1600 e pouco, aqui no Brasil, batendo violentamente contra a escravidão. É lenda esse negócio que a igreja não trabalhava. Dizendo, inclusive, que eles não poderiam ser batizados. Minha professora de história alegou haver documentos comprovando isso. Mentira! Desde a época de Pedro Álvares Cabral, na carta de Pero Vaz de Caminha pede para o rei de Portugal mandar sacerdote para batizar os índios. Onde é que tira um negócio desse? Fantasia. Eu gostaria que você pedisse para essa professora mostrar esse documento. Mostrar esse documento. Leia a vida de São José de Anchieta que eu escrevi. São José de Anchieta corria mundos e fundos para batizar um índiozinho, para não deixar um índiozinho morrer sem batismo. Atravessava matos e rios para batizar um índiozinho. Onde é que tiraram isso que não podia batizar índio, não podia batizar escravo? Mentira, né? Mentira. Bom, meus amigos, olha, chega, né? Já tem uma, mas olha, puxa vida, eu acho que ainda tem aqui mais umas 30 perguntas. Quanto mais perguntas eu respondo, mais perguntas chegam. Mas não tem problema, eu não vou descartar essa. Eu vou até separar aqui do papel. Ó, tem 2 folhas de perguntas ainda aqui para eu responder. Claro que hoje não dá mais, né? Nem vocês, nem eu aguentamos mais. Mas a gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira, respondendo mais perguntas. Eu acho que eu vou ter que voltar na terça também. Tá? Ou se de repente eu volto até aí mais algum dia de semana, né? Para a gente completar isso daqui. Tá certo? Eu quero só terminar lembrando que hoje, meus irmãos, é dia de vários santos importantes.
São Mabel, né? São Luís de Montfort, né? E eu queria mostrar a vocês, já coloquei até no Facebook, São Luís de Montfort, eu sou apaixonado por ele. Ele tem aquela obra dele, máxima, Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Leia esse livro e faça a consagração que ele sugere aqui. Isso eu fiz em 1994, mudou a minha vida. Depois ele tem um livro maravilhoso que ele chamou de Carta aos Amigos da Cruz. Carta aos Amigos da Cruz. Depois ele tem um outro livro maravilhoso, O Amor da Sabedoria Eterna. O Amor da Sabedoria Eterna. O subtítulo desse livro é O Grande Momento em que a Santíssima Trindade agiu em favor da humanidade. Ou seja, enviando Cristo ao mundo, claro. Né? E esse livro, O Segredo de Maria. Então, nossa editora tem 4 livros de São Luís de Montfort. É um tesouro espiritual isso daqui. Muito bem, agradeço a vocês que estiveram comigo até agora e até amanhã de manhã, se Deus quiser, na nossa reflexão, às 8 horas da manhã, sobre o Evangelho do Dia. Um grande abraço, fiquem com Deus. Nossa Senhora os abençoe.